Graça, saúde e paz. Amém. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mais uma noite de adoração, mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. Nesse mês do Basta. Amém. Em nome de Jesus. Declara aí com as suas mãozinhas e declara aí. Basta. Em nome de Jesus. Vai colocando as mãozinhas aí embaixo aí. Vai colocando a mãozinha do basta. Que hoje o Espírito Santo tem uma palavra para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Estratégias novas, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar aquele que vive, aquele que é grande, aquele que é exaltado acima dos céus e da terra. Vamos exaltar o Senhor Jesus, amém? Com esplendor de um rei, majestade, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande é o meu Deus, declare quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande é nosso Deus. Por gerações Ele é, por gerações Ele é. Ele não mudou. E o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e o leão, Cordeiro e o leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, eu irei, e todos hão te ver, todas as nações. Quão grande é o nosso Deus, soberano, exaltado, sobre todo nome é o teu, Jesus. Tu és digno do louvor. Enquanto eu viver, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Declare: sobre todo nome é o teu, Jesus. Sobre todo nome é o teu, meu amado. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o nosso Deus. Então declare, quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o nosso Deus, e todos hão te contemplar.
sua voz, em louvor e adoração, declare sobre todo nome, sobre todo nome, é o teu Jesus. Tu és digno, digno de todo louvor, e enquanto eu existir, eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul, de estrelas pontilhado, e o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito no teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar. Lá na cruz sofreu, na cruz verteu seu precioso sangue. Minha alma pôde assim purificar. Então declare. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Minha alma canta a ti, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Amém, boa noite. Podia continuar, viu, Ju? Tava gostoso, rapaz. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente. Ou bom dia, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Ou boa madrugada, né? Esse vídeo, essa pregação é atemporal, né? Então vai ter gente que vai estar assistindo isso aqui ao vivo, e vai ter gente que vai estar assistindo daqui a alguns anos, talvez. O poder de Deus vai te abençoar do mesmo jeito, em nome de Jesus. Amém? Se você já compartilhou o link aí, fique à vontade. Para quem não compartilhou, se puder compartilhar novamente, né? Ou aproveitar o momento aí para quem não compartilhou ainda. Tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa. É mais uma noite de quarta-feira para a gente estudar a palavra de Deus. Cada vez que a gente se reúne aqui,
é debaixo de uma palavra, debaixo de um mover profético para a gente aprender ainda mais de Deus. Amém? Nós temos hoje uma lição, um estudo. A palavra de Deus, ela é algo que nos ensina, e nós estamos no mês do basta, né? No mês de junho a gente sempre dedica um mês do ano, né? O ano passado, se eu não me engano, foi agosto que nós fizemos, né? E esse ano a gente voltou, a gente sempre faz no mês de junho, né? Por quê? Porque o mês de junho é metade do ano, nem parece que nós viramos o ano agora, né, rapaz? Olha só como está passando rápido o tempo, e nós já estamos na metade de 2021, né? Parece que foi ontem que a gente entrou por esse ano de 2021, cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de histórias, e aí o que acontece? Às vezes as coisas da vida começam a enrolar, né? Alguma coisa começa a travar, e quando a gente vê, já está na metade do ano. Então a gente dedica o mês do basta justamente para quê? O que significa o mês do basta? É um mês onde a gente dá uma geral na nossa vida, né? Tanto na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, nas nossas emoções. A gente sempre tem que dar um basta naquilo que está atrapalhando. É uma revisão que nós fazemos. Precisamos dar uma chacoalhada na nossa vida para que a gente continue até o final do ano, né, no propósito que Deus tem para a nossa vida nesse ano de 2021. Então, esse é o propósito do mês do basta, é dar uma chacoalhada na goiabeira, né? Se a gente estiver produzindo algum fruto ruim, ele vai cair nesse mês, em nome de Jesus. E aí nossos frutos bons, as nossas folhas boas vão começar a frutificar de novo. Então nós estamos passando por um pit stop. Se você acompanhar uma corrida de Fórmula 1, você vai ver que os carros estão correndo, às vezes são 70 voltas que eles dão ali no autódromo, mas volta e meia eles têm que parar para abastecer, eles têm que parar para trocar os pneus, eles têm que parar para trocar alguma peça do carro que se quebra no meio da corrida. Assim é o mês do basta, você precisa parar para fazer uma manutenção. Claro que a gente sempre tem que ter manutenção diária na nossa vida, mas o mês do basta é dedicado um mês inteirinho, onde a gente estuda personagens bíblicos, estuda passagens bíblicas, ensinamentos bíblicos que podem nos ajudar a dar um basta em alguma área da nossa vida. Eu quero hoje trazer uma palavra baseada na história de Elias, onde nós falamos do basta de uma vida estagnada, ou seja, o basta da estagnação. O que é estagnação? Estagnar é paralisar, ok? Então, quando a gente fala que nós vamos dar um basta de uma vida paralisada, ou de uma vida estagnada, nós vamos entender como que Elias, ele teve um sucesso na vida dele, ele teve um momento, um ápice ali, onde ele derrota os profetas de Baal, mas em seguida, né, ele entra num vale onde ele chega ao ponto de pedir que Deus o mate. Ele chega, o medo, o cansaço, o desânimo de Elias fica registrado historicamente na Bíblia. Tanto é que outros personagens bíblicos citam esse exemplo de Elias, falando que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sofrimentos que a gente tem. Então é muito interessante esse momento. Então basta de uma vida estagnada, basta de uma vida paralisada, ok? Então, eu quero que você abra a Bíblia, eu vou abrir aqui também. O texto que a gente vai estudar hoje está em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, e depois a gente lê o restante até o versículo 18, mas só no final da pregação, tá bom? Só no final do estudo. Então, acompanhe comigo aí, 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 até o 9. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. O subtítulo é Elias no Monte Horebe. Versículo 1, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Fala o seguinte: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Os profetas de Baal, ok? Então, versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo,
levantou-se para salvar a vida e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E dali ele deixou o seu servo. Versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, basta. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5. Deitou-se debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Versículo 6. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O versículo 7. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna, aonde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Olha só, o que nós estamos lendo aqui agora? Nós estamos lendo a história de um homem que tem um fato extraordinário na vida dele, que fala que, um pouco antes aqui, se você ler o capítulo 18, fala do estrago que Elias produz no inferno, quando ele destrói todos os profetas de Baal, né, num desafio ali entre o Deus de Elias contra o Deus Baal, o Deus daqueles profetas, né? Elias desafia para que ele faz o seguinte: se aquele que for, aquele Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E o Deus de Baal não mandou fogo nenhum. E Elias, então, quando orou a Deus, por volta do meio-dia, está tudo escrito aí na sua Bíblia, caiu o fogo do céu, queimou todo o holocausto, queimou a água, queimou a areia, queimou tudo, né? E sobre o altar que Elias havia levantado. E aí em seguida ele passa ao fio da espada todos os profetas de Baal. Todos que estavam ali, ele acaba matando todos aqueles profetas. Só que tem um problema. Naquele momento ele desperta a ira de uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era tão maligna que ela chega a ser citada em Apocalipse como uma espécie, quando a Bíblia vai se referir a Satanás, a Bíblia se refere a Jezabel como sendo um tipo de diabo. Dá a impressão que, Satanás, Jezabel se assemelhou muito ao comportamento de Satanás. Então ele é até citado em Apocalipse, como Jezabel. Então veja bem, essa mulher é esposa de Acabe, o rei Acabe. E aí ela, quando fica sabendo dessa morte, que era o Deus dela que foi afrontado por Elias, ela manda um recado direto para Elias e fala: olha, Elias, eu vou te dizer uma coisa, me contaram aqui, eu sei o que está acontecendo, e eu vou dizer uma coisa para você: você acabou com os profetas de Baal, mas eu te dou 24 horas de vida, eu vou encontrar você e eu vou acabar com a sua vida. Esse é o recado que Jezabel manda para Elias. E naquele momento, inexplicavelmente, Elias está fresca na memória de Elias, uma vitória tão grande, um mover de Deus tão grande, um milagre tão grande, uma manifestação do poder de Deus tão grande, mas quando ele recebe essa notícia, ele treme, ele teme, e ele se apavora e ele foge. Então vamos agora entender o que levou Elias a se paralisar diante de um contra-ataque de Satanás. Então eu quero que você entenda, a primeira coisa é que todas as vezes nós achamos que o diabo está nos atacando. Na verdade, o diabo está nos contra-atacando. Porque quando nós vivemos aqui na terra, nós estamos vivendo na vontade de Deus, nós estamos manifestando o reino de Deus na terra, nós estamos atacando o inferno, nós estamos atacando as obras das trevas. Foi isso que Jesus falou para Pedro, falou assim: olha, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que Jesus estava dando de previsão de futuro para nós, como cristãos aqui na terra? É que todas as vezes que nós vivemos
igreja, nós somos igreja, manifestamos o poder de Deus através da igreja. Sendo igreja, quer dizer o seguinte: nós estamos arrebentando os portões do inferno. Então nada mais normal de que quando nós atacamos as portas do inferno, ele nos contra-ataca para tentar nos desanimar e nos paralisar. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias, ele ataca o inferno, ele manifesta o mover de Deus na terra, ele atrai fogo do céu, ele atrai o que estava no céu para a presença humana aqui, diante dos homens, e automaticamente ele fere o reino das trevas. E o reino das trevas ainda se levanta contra Elias na sequência. Então preste bem atenção, a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, depois de uma grande conquista, nós temos que permanecer atentos, porque o diabo vai contra-atacar. O nosso inimigo vai contra-atacar. O versículo 2 está explicando muito bem isso. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para você. Olha o que o versículo 2 está dizendo. 1 Reis 19, versículo 2. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias para dizer: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ou seja, ela fica sabendo da morte dos profetas de Baal, imediatamente ela contra-ataca, ela manda um recado. Essa mulher era tão maligna, ela tinha um poder de influência tão grande que ela destruiu a vida do seu marido, destruiu várias pessoas, ela queria destruir a nação de Deus, a nação de Israel. E essa mulher tão maligna, ela manda esse recado. Então grave a primeira coisa: nós às vezes temos a tendência de relaxar quando nós atingimos alguma coisa boa que a gente está fazendo. Nós estamos indo bem no nosso ministério, nós estamos indo bem no nosso casamento, nós estamos indo bem no nosso trabalho, estamos indo bem na nossa vida financeira. Todas as vezes que nós entramos num platô, nós entramos num lugar de estabilidade em alguma área da nossa vida, nós temos a tendência de relaxar e curtir. Só que nós erramos quando a gente relaxa muito e curte muito, e a gente começa a abandonar as práticas espirituais. Esse é o nosso grande erro. Nós temos que relaxar, temos que curtir, mas nós não podemos baixar a guarda. Veja a reconstrução de Neemias. Neemias, ele fala: olha, de um lado vocês têm um escudo, do outro lado vocês têm uma ferramenta de trabalho. Então vocês vão, ao mesmo tempo, ele mostra essa vigilância constante. Ao mesmo tempo que você trabalha, você vigia. Ao mesmo tempo que você descansa ou curte uma vitória de Deus da sua vida, você vigia. Nunca, em nenhum momento, nós temos que deixar de vigiar. Essa é a primeira lição de Elias. Por que muitas vezes nossa vida entra numa estagnação? Porque nós lutamos, oramos, ganhamos, porque é certeza de vitória na sua vida, amém? Se você crê, escreve isso aí embaixo. Então todas as vezes que nós guerreamos as guerras que Deus nos leva a guerrear, nós temos a certeza da vitória no final. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, cada um tem seu time, seu tempo, mas a vitória vem. Amém? Só que nós erramos que quando nós chegamos na vitória, a gente relaxa. Aí nós passamos a orar menos. Fazemos um propósito de oração para conquistar algo. Aí assim que a gente conquista, a gente para de orar. A gente baixa o nível de intercessão. A gente baixa o nível de santificação. A gente baixa o nível de vigilância. Então todas as vezes que nós fazemos isso, nós corremos o risco de ser contra-atacados e até atingidos por Satanás. Olha só, Elias acaba de ter uma vitória tão grande, mas imediatamente o inferno contra-ataca. O império das trevas contra-ataca a vida dele. Então preste bem atenção, quando você estiver vencendo na sua vida, em qualquer área que for, nunca pare de orar. Nunca baixe a guarda, nunca deixe de fazer as coisas que você fazia antes. O comportamento que você tem, enquanto você alcança e busca uma bênção de Deus, ele deve ser igual depois que você alcança essa bênção de Deus, ou até maior depois que você alcança a bênção de Deus. Então, veja, Jesus deixa para nós o exemplo, vigiai, Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então todas as vezes que nós relaxamos, a Bíblia fala do pendor do espírito, da balança do espírito. Toda vez que nós relaxamos, a carne pesa mais do que o espírito. Tudo que pesar mais vai ter mais influência na sua vida. Se o espírito pesa mais,
o Espírito ter mais influência na sua vida. Se o Espírito Santo for prioridade para você, se as suas práticas diárias forem de cultivar uma vida com o Espírito Santo, então a influência do Espírito Santo vai ser maior na sua vida. O pendor do Espírito vai ser maior. Mas se você não orar, não jejuar, não buscar a Deus, não santificar-se, não ficar atento aos movimentos espirituais, automaticamente a carne vai ser mais pesada. Quando a carne pesar, o fruto da carne manifesta. Gálatas 5, 22 e 23. Ponto final. Vai ler depois o que acontece com os frutos da carne e com os frutos do Espírito. Esse é o primeiro recado. Segundo, olha só, versículo 3, Elias tem medo. Preste bem atenção, aqui é um ponto importante. O medo, olha o versículo 3, quando ele recebe esse recado de Jezabel, Elias tem medo. Preste muita atenção. Até aqui tudo bem. Até aqui você ter medo não tem problema. Ter medo é normal. Nós temos medo de algumas coisas. O problema é que Elias, quando tem medo, ele muda o seu comportamento. O problema é que quando nós temos medo, nós mudamos o nosso comportamento e tomamos decisões erradas, baseadas no medo. Então, o medo o que é? O medo nada mais é do que um fator paralisante. Eu aprendi uma vez com um apóstolo que dizia o seguinte: o medo é a fé em marcha ré. Então, com fé, você engata primeiro e anda para frente. Quando você tem medo e você se rende ao medo, você abre mão das coisas de Deus por causa de medo, você engata ré. A marcha, né, o seu câmbio da fé, que leva você para frente, você engata uma ré e começa a andar para trás. Por quê? Porque você está sentindo e sendo dominado pelo medo. Então, nada é errado quando você sente medo. É normal sentir medo. O problema é quando eu tenho medo e eu acredito mais no medo do que em Deus. O problema é que quando eu tenho medo e eu modifico o meu comportamento, eu modifico a minha fé, eu abro mão do projeto de Deus para mim, do plano de Deus para mim. Por quê? Porque o medo falou mais alto do que a minha fé. E isso é o problema. Então Elias, veja lá o versículo 3, quando ele ouve esse recado, automaticamente ele começa a fugir de Jezabel. Ele dá um jeito de fugir de Jezabel. Então, o que acontece? Quando eu olho para esse versículo 3, eu vejo o seguinte: o medo modifica o comportamento de cada um de nós. Quando nós somos dominados pelo medo, nós não entramos nas portas que Deus abre para nós. Quando nós somos dominados pelo medo, nós fugimos para algum lugar para salvar a nossa vida. Olha o que a Bíblia fala, que Elias tentou, ele falou assim, ele teve medo, então ele começou a fugir para salvar a vida dele. Ele se levanta para salvar a vida dele. Ele não se levanta para olhar, para clamar, para profetizar, para interceder ainda mais. Não, ele se levanta e fala o seguinte, a Bíblia, que ele sai para salvar a vida dele. Ele pensa que fugindo ele estaria salvando a vida dele. Então preste bem atenção, nada errado, você vai sentir frio na barriga. Eu, quando tomei uma decisão de algumas coisas na minha vida recentemente, eu tive muito medo. Muito medo, só que quando eu fechava os olhos e eu orava, eu falava para Deus, Deus, eu estou morrendo de medo, só que o Senhor tem que me dar uma palavra, o Senhor tem que falar comigo, porque eu vou com medo e tudo, mas eu vou, se o Senhor falar vai, eu vou, mesmo com medo, eu vou, mas está escuro, eu vou. E aí conforme você vai caminhando na direção daquilo que Deus está mandando você fazer, mesmo com medo, Deus vai revelando e vai removendo e vai te mostrando, falar, olha, esse medo que você estava, é porque você não estava confiando em mim, vai por mim que o negócio é bem melhor do que você pensa. O caminho é bem melhor do que você pensa, o objetivo é bem melhor do que você pensa, mas o problema é, quando eu olho e eu falo, eu não vou fazer tal coisa, ai Deus, eu tenho medo disso. Se você tem medo e você é dominado pelo medo, então você tem um problema. Agora, se você tem medo, mas você confia em Deus, você pode seguir, pode fazer o que Deus está mandando fazer, porque no final das contas vai dar certo. Então, a fuga é o meio mais seguro de você se prender àquilo que você tem medo. Quanto mais você foge daquilo que você tem medo, mais você se prende a justamente aquilo que você teme. Então, o medo, no final das contas, é uma prisão. Então, fugir não vai resolver. Enfrentar
Essa é a solução para os nossos medos. Então Elias passou por essa situação, deixou o exemplo para nós. Terceiro ponto, descanse, mas não desista. Paralisia, ela pode ser confundida com descanso, com relaxamento. Não, veja bem, descanse, mas não desista. Não, olha o versículo 4, o que está dizendo aqui? Esse é o ponto 3, mas olha o versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, está falando de Elias aqui, caminhando um dia inteiro, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Olha que oração maluca. Eu mesmo já orei pedindo a Deus a morte, muitas vezes, em muitas situações que eu passei por luta. Muitas não, algumas vezes que eu passei por lutas na minha vida, durante esses 20 anos que eu estou na presença de Deus. Eu, em alguns momentos, orei falando: Deus, para mim já deu. Para mim deu, é mais fácil eu morrer do que eu enfrentar essa luta que eu estou passando agora. E graças a Deus, Deus não, Ele fez a mesma coisa que Ele fez com Elias. Ao invés de Deus e tirar minha vida, Ele me alimentou como Ele fez com Elias. Ele me sustentou como Ele fez com Elias. Por que acontece isso, gente? Olha só, descanse, mas não desista. Aqui nós temos um segredo de Deus para a gente não viver uma vida paralisada e estagnada. Muitas pessoas, elas não descansam, ou ao invés de descansar, elas desistem. Esse é o problema. Desistir é um problema, descansar é normal. Então, no plano de Deus, o descanso faz parte. Nós temos que entrar no descanso de Deus, entender o descanso. Deus criou um dia para descanso, o Shabat. Ou seja, Deus ele criou o mundo e Ele falou: tem um dia que você precisa descansar. Ficou claro na criação que nós precisamos ter um dia para descansar. E descansar, não estou falando só fisicamente, descansar na fé. O que é descansar na fé? É crer que apesar das situações dizer que não vai acontecer, Deus está dizendo: calma que eu estou fazendo. Calma que vai acontecer, calma que você ainda não está vendo a solução desse problema, você não está vendo o fim dessa situação, mas descansa, porque eu vou agir na hora exata. Essa é a palavra de Deus para nós. Elias, ele ficou tão dominado pelo medo, que ele sentiu um cansaço, um sono, que ele dormiu, e ele pediu para Deus para que matasse ele. Por quê? Porque ele não entendeu que descansar não tem problema nenhum, agora desistir é um problema. Olha o que acontece. Você precisa descansar, mas você não precisa desistir. O segredo para prosseguir é ter descanso e se alimentar em Deus. Vem um pãozinho, vem um pão, ele traz, um anjo se manifesta e traz um pãozinho. Olha o que eu digo para você aqui então, nesse ponto: não se afaste das coisas de Deus. O cansaço vem daí em diante. Qual que é a minha dica, né? O meu aprendizado nesse negócio? Quando eu não descanso, quando eu desisto, o que é a desistência? É quando você não entendeu a parte do descanso. Você está exausto e aí você vai lá e desiste. Não, você está exausto, descansa, dorme. Olha o recado de Jesus: para cada dia basta o seu mal. Para cada dia tem uma luta, para cada dia tem um sustento. O maná no deserto, ele descia naquele dia. O maná não podia ser guardado para o dia seguinte. Calma, olha o que Deus estava ensinando na alimentação do povo no deserto. Olha, o maná é para hoje. Quem guardava o maná para o dia seguinte, achando que, não, vai que amanhã Deus não manda o maná. O que acontecia com o maná? Ele estragava e apodrecia. Então, o Deus estava dizendo para nós: olha, calma, confia, descansa e não desiste. Hoje foi um dia mau, talvez você perdeu uma batalha hoje, mas você não precisa significar para você isso aí dizendo: acabou para mim. Não, descansa, mas não desista. Não precisa desistir, você precisa descansar. É só isso, confiar em Deus. Quarto ponto: sempre que você estiver cansado, Deus enviará um anjo para te servir. Esse é o quarto ponto. Olha só, versículos 5 e 6.
Olha o que acontece com Elias. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E o que acontece em seguida? Eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Versículo 6. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha que tremendo. Então, todas as vezes, eu quero que você entenda isso aí, todas as vezes que você estiver cansado, e você vai se cansar, isso é normal. Cansar é normal, cansaço é normal, desistência não é normal. Desistência é fracasso, cansaço faz parte do processo. Então não desista, descanse. Mas sempre que você estiver cansado, Deus vai enviar um anjo para servir você. Quem crê, digita amém aí. Os irmãos que estão presentes aqui estão dando amém. Você que crê nessa palavra, se você recebe essa palavra, escreve amém aí nos comentários desse vídeo. Olha só, se Deus nos deu uma missão, Ele nos dá uma provisão. Acabou. A missão é dada por Deus, assim como a provisão é dada por Deus. Você entende? Então não é uma questão assim, Deus ele não vira para mim ou para você e fala: toma, faz isso. Ele vira as costas e vai dormir. Porque Elias falou isso, Elias falou assim, ó, eu entrei nesse desafio sabendo que Deus não estava dormindo. Por quê? Porque ele fala assim, olha, o profeta de Baal, vai, às vezes seu Deus está dormindo, está tirando uma soneca, ou seu Deus talvez está no banheiro, está com dor de barriga, e ele não consegue ouvir o que vocês estão falando. Então, olha o desenho da fé de Elias. Quando ele entrou na batalha, ele sabia que Deus não dormiria, enquanto não mandasse fogo do céu. É essa a palavra para nós. Deus não descansa, enquanto Ele não cumpre aquilo que Ele falou sobre nossa vida. Deus não descansa, enquanto sobre a face da terra tiver um crente, alguém que ora, alguém que busca Deus. Deus não descansa, pode estar um caos danado. Deus não para, Deus não dorme, Ele não precisa dormir. Enquanto Ele não se manifestar e te der a recompensa das tuas atitudes. Então olha só, se Deus lhe deu uma missão, Ele também vai lhe dar a provisão. Se Deus falou para você, faça algo, pode escrever. Você vai olhar, às vezes fala, mas da onde vai sair? Pode tranquilizar, porque vai acontecer. Na hora certa, no momento certo. Então Elias está lá cansado no meio do deserto. Olha que mudança radical na vida desse homem. Um pouco antes ele está lá arrancando fogo do céu, matando gente, caindo, fazendo milagres, prodígios, maravilha. E no outro, daí um tempinho está lá, um homem abandonado no meio do nada, dormindo e sozinho e sem comida, sem água. E aí vem um anjo. Preste bem atenção que eu quero dizer para você. Às vezes nós não entendemos o plano de Deus e nós achamos que a luta que nós estamos passando é o ponto final. Elias olha para essa situação e fala assim, minha vida acaba aqui, Senhor. Senhor, o meu plano de vida era viver mais, só que olha a luta que eu estou enfrentando, então agora é o final para mim. Aqui está um grande segredo para nós. Elias ainda não tinha entendido o tamanho do plano de Deus para a vida dele. Ele achou que aquela mensagem de Jezabel era o ponto final. Na verdade, aquilo era só uma vírgula que Deus estava colocando. A história de Elias ainda tinha muita coisa para acontecer. Na história de Elias ainda tinha uma reviravolta para acontecer. O que Deus estava mostrando para Elias ali, e o que Deus quer mostrar para nós, é que nós às vezes achamos que chegamos no final, e Deus está dizendo, aqui não é o final, meu filho. Você não está entendendo, não acaba aqui, isso não acaba aqui, ainda tem mais coisas que eu vou fazer através de você. Então se você está ouvindo esse vídeo aí, você está pensando assim, minha vida está tão difícil, Senhor, eu não tenho mais perspectiva. Às vezes você olha e fala, mas não vejo mais nada. Deus está dizendo para nós, igual Ele disse para Elias, Elias, come e dorme, porque a caminhada vai ser longa. Come, eu estou trazendo a provisão sobre você, eu estou dando alimento, eu estou dando água, eu estou dando para você uma palavra dizendo que não acabou, ainda nós não terminamos, não tem por que você parar a sua vida agora, não tem por que você desistir dos planos de Deus agora. Elias, ele não podia desistir naquele momento,
E Deus fala para ele, olha, ainda tem muita coisa que você nem sabe, você faz parte de um plano maior, você faz parte de um projeto maior, então não desista da sua vida, não desista do seu ministério, não desista da sua família, você que é casado ou casada que está ouvindo aí, pensando em acabar com o seu casamento, porque entrou numa luta, não desista, ainda não acabou. Deus pode transformar essa terra seca num manancial, Deus pode pegar o maior deserto e transformar num caminho de vida. Deus é especialista em abrir caminhos no deserto. O lugar que onde nada poderia prosperar, Deus é capaz de fazer prosperar. Para Deus não importa o lugar, importa se você está ouvindo e obedecendo. Só isso. Não importa se você tem capacidade ou não, apenas acredite. Não importa se você está com medo ou não. O grande segredo para não desistir é confiar que Deus está conosco. Só isso. E por fim, versículos 7 e 9. Olha o que acontece. Eu coloquei aqui assim: aceite o confronto de Deus. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, ele entrou numa caverna, passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você faz aqui, Elias? Repara no processo de Deus. Eu quero encerrar aqui essa palavra. Repara na sequência da ação de Deus. Eu gosto de reparar nas formas como Deus age. Olha essa sequência como Deus age. Primeiro, Deus, no começo, ele vai atrás de Elias no deserto. Está lá. Na vitória contra os profetas de Baal, Deus estava lá. Aí Elias foge. Ele achava que Deus não ia atrás dele no deserto, mas Deus vai atrás de Elias no deserto. Agora, preste bem atenção. Chega lá, ele recebe a primeira coisa, ele recebe o conforto. Elias está desanimado, pedindo a morte, pedindo para acabar com a vida dele, dizendo que acabou, que não tem mais nada, que ele não presta, que ele não tem nada com Deus, e ele fala para Deus: ó, tira a minha vida. Aí Deus vem no primeiro momento e traz conforto para a vida de Elias. Esse é o primeiro, quando Deus se aproxima de nós, por mais detonada que esteja a nossa vida, a primeira coisa que Deus faz, Ele não aponta o seu pecado, Ele não aponta o dedo para te destruir. O que Deus está dizendo para nós é: eu estou acolhendo você. Ele acolhe Elias no deserto e fala: Elias, vem para cá, eu tenho pão e tenho água para te dar, eu tenho conforto para a sua vida. Só que, na hora que Elias come, 2 vezes, se levanta e começa a caminhar, ele vai para dentro de uma caverna. Ou seja, Elias tinha um outro caminho. Ele comeu, ele se alimentou, bebeu água, caminhou 40 dias e 40 noites e entrou numa caverna. Só que Deus não queria que Elias ficasse dentro daquela caverna. É isso que eu quero dizer para você. Às vezes a nossa estagnação nos leva para dentro de uma caverna, nos leva para dentro de um esconderijo. Olha só, segunda coisa, Deus confronta. Primeiro vem conforto, depois vem confronto. Deus chega, enquanto Elias está sendo tratado e curado ali, Deus está falando: olha, toma pãozinho, o anjo dá um toquinho, toma água, né? Agora levanta e começa a caminhar, mas aí Deus aperta um pouco mais, dá uma voltinha no parafuso e fala para ele, fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Deus começa a tocar no ponto forte de Elias. Fala: Elias, eu não te chamei para ficar enfiado dentro de uma caverna. Então chegou a hora de você sair de dentro da caverna. Você queria comida, eu te dei comida. Você queria água, eu te dei água. Agora está na hora de você sair dessa caverna, porque eu tenho mais coisa para fazer na sua vida. Então é isso que Deus fala para nós. Nós achamos que a gente se aproxima de Deus e Deus é bom. Claro que é. Deus vai fazer tudo por mim. Claro que vai. Só que vai chegar uma hora que Deus vai começar a falar assim: o que você está fazendo com aquilo que eu estou colocando na sua mão para você fazer? O que você está fazendo com a vida que eu dei a você? Responde essa pergunta agora. A mesma pergunta que Deus faz para Elias, Deus faz para nós hoje. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus deu para mim? Porque isso nós vamos prestar conta diante de Deus.
Tudo que Deus colocou na mão de Elias, Deus usou na hora certa. Tudo que Deus está colocando na sua mão, ou que Deus já colocou na sua mão, é para que Ele possa usar você na hora certa, no lugar certo, para as pessoas certas. Para você tem um objetivo, você tem uma finalidade. Você não é obra do acaso, você não é obra de fruto de uma explosão. Não, você foi criado com um plano, com um objetivo. E Deus nos conforta quando a gente precisa, mas também nos confronta quando a gente precisa. E o confronto de Deus é: o que você está fazendo com aquilo que eu dei a você? O que você está fazendo com o trabalho que eu dei a você? O que você está fazendo com a família que eu dei a você? O que você está fazendo com o ministério que eu dei a você? O que você está fazendo com a igreja que eu dei a você? Com os irmãos que eu dei a você? O que você está fazendo com os líderes que eu coloquei na sua vida para te abençoar na hora da dificuldade, na hora que você estava no deserto? Aí hoje eu estou lá todo detonado, aí meu líder vem, aquela pessoa que Deus colocou na minha vida, me pega, cuida de mim, aí eu estou forte. Aí eu vejo um pregador de televisão famoso, e eu começo a seguir e falar: esse aqui é o meu pastor. Aí eu começo a dar mais crédito para um pastor de internet do que para um pastor de carne e osso que Deus levantou na minha vida. Mas chega uma hora que Deus pergunta: o que você está fazendo com a autoridade espiritual que eu coloquei sobre você? O que é que você está fazendo, Elias? É isso que ele pergunta. Por que que Deus nos confronta? Eu encerro aqui. Por que que Deus nos confronta? Deus nos conforta e nos confronta com um objetivo. Grave o que eu estou dizendo. Deus sempre nos conforta e sempre nos confronta, porque Ele quer nos dar o terceiro C. Então existe primeiro o conforto, depois existe o confronto e por último o crescimento. Olha o que diz, para encerrar essa palavra hoje. Olha o que diz no versículo 9. Ainda estou em 1 Reis 19, versículo 9. Ali ele entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha o versículo 10 agora, preste bem atenção. Agora vem a revelação do restante do projeto de Deus, da próxima etapa de Deus. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Versículo 11, então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Versículo 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles querem tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá e volte ao seu caminho. Para onde? Para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Versículo 16, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Eu finalizo no versículo 18. Olha que tremendo, eu quero só encerrar para a gente orar. Veja bem, Deus mostra para Elias: por que que eu não te matei no deserto? Por que que Deus não mata Elias no deserto? Por que que Deus não deixa Jezabel matar Elias? Por quê? Por que que Deus abençoou Elias na hora que ele estava no desafio? Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito na minha vida e na sua.
meu irmão, a minha irmã, você que está ouvindo esse vídeo. Deus tem um propósito, é por isso que nós estamos vivos e respirando. Deus tem um propósito, olha o que ele está dizendo. Elias ainda começa com o mesmo discurso, porque eu sou o único que ficou, porque está tendo perseguição, porque isso, porque o teu povo abandonou. E Deus só olha e fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Volta para o caminho. Então eu quero deixar essa palavra para você. O que você está fazendo da sua vida? Por que a sua vida está parada? Por que o seu ministério está paralisado? Por que a sua família está paralisada? Por que os seus dons estão enterrados? Por que está parado tudo que Deus colocou nas suas mãos parou, morreu? Por quê? Olha a palavra de Deus para você. Volte ao caminho. João 14,6 fala o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então qual foi o comando de Deus? Volte para o caminho. Volte para Jesus. Volte para Deus, volte para o caminho que vai levar você a completar a carreira que você recebeu de Deus. A proposta de Deus para você é que você completasse a carreira. Você precisa completar a sua carreira aqui na terra. Ainda não terminou. Para muitas pessoas, nessa pandemia, Jesus voltou para elas quando elas morreram. Se você está me ouvindo, você ainda tem um plano, você ainda não, o projeto de Deus não se finalizou na sua vida. Enquanto você respira, tem projeto funcionando. Enquanto você está vivo, enquanto você está viva, Deus não colocou um ponto final. Depois que você morrer, irmão, irmã, aí acabou. Depois que eu morrer, acabou. E a gente não sabe quando isso vai acontecer. Depois que morrer, aí já era, acabou. Enquanto você estiver vivo, você ainda tem plano, você está igual Elias, você precisa voltar para o caminho, você precisa sair dessa paralisia, sair dessa estagnação, volta para o caminho. Primeiro Deus fala para Jesus, olha, você vai ter que passar no deserto, você vai ter que ir para o deserto. O Espírito leva Jesus para o deserto. Agora, o medo de Elias leva Elias para o deserto. O medo de Elias leva Elias para o deserto. Só que aí Deus volta e fala assim, agora que eu já tratei você, eu já te dei pão, já te dei água, agora eu estou mostrando que você ainda não terminou o que eu mandei você fazer. Então volta para a ativa, volta para a atividade, volta para dentro do seu caminho, volta para aquilo que eu dei nas suas mãos. O que você está fazendo aqui com aquilo que eu dei nas suas mãos? Eu espero que essa palavra entre na sua cabeça, entre no seu coração. Eu quero orar por você que está vendo aí, seja ao vivo, seja depois. Se você ficou, eu sugiro muito, que você assista de novo essa palavra. Chega em casa, assiste de novo. Amanhã, assiste de novo. Você vai tomar um café da manhã, eu sempre faço isso, falo para minha filha, eu acordo, às vezes eu vou fazer um café, alguma coisa na cozinha, eu logo coloco o celular do lado e ligo uma palavra, eu ligo um louvor, eu ligo alguma coisa, algum aprendizado, liga essa palavra de novo, ouça de novo essa palavra, compartilhe essa palavra. Eu tenho certeza absoluta que Deus mandou eu trazer esse ensinamento para você essa noite. Eu tenho convicção disso. Eu estava correndo domingo de manhã agora, e aí de repente veio na minha cabeça, conforto, confronto e crescimento. Eu falei, Senhor, mas aonde que está isso aí? O que o Senhor quer falar? Ele falou assim, olha para Elias. Eu dei conforto para Elias, porque Elias estava precisando. Só que na hora que ele comeu e bebeu, aí eu dei confronto. Eu falei, o que você está fazendo na caverna? Eu falei, opa. E depois eu mostrei para ele qual é o crescimento. Vai lá e unge. Ainda tinha muita gente, tinha muita coisa para fazer em Israel. Não acabava no deserto a história de Elias. Elias tinha que voltar e passar o cajado para a próxima geração, passar o cajado para a próxima fase. Na fase de Elias ele não podia falhar. Você está na sua fase, na sua geração. Existe uma incumbência, uma missão nossa, que nós não podemos deixar para a próxima geração. A próxima geração, ela vai ter o papel dela, ela vai ter a missão dela, mas eu como geração atual, não posso abrir mão da minha missão. E eu preciso fazer o meu papel. Eu preciso atuar naquilo que Deus está mandando eu atuar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E feche os teus olhos, você que está aí ouvindo essa palavra agora. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Deus, que essa palavra vai
entrar nesses corações, vai entrar pelo ouvido, aonde ela for ouvida, o tempo que ela for ouvida. Eu estou profetizando que essa palavra vai trazer vida e transformação, Senhor. Eu estou profetizando, Pai, sobre aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Elias recebe uma ordem, volte ao caminho. Eu quero deixar para você esse convite, entregue a sua vida para Jesus agora. Entregue as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas incapacidades, e só fala: Senhor, entra na minha vida. Fala: Jesus, entra no meu coração. Jesus, eu entrego a minha vida a você agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, acolha cada oração, acolha, meu Deus, cada pedido que está sendo feito agora, Senhor, e abençoe, meu Deus, cada um que estiver ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus tem um plano na sua vida. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém impedirá, meu irmão. Pensei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Declare: não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se seu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, só pode ser Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. O Senhor é contigo. Oh, não se frustrarão, não se frustrarão
Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Deus tem um plano contigo. Amém? Jezabel não vai te matar. Aleluia. Declaro: Jezabel não vai me matar. Basta na Jezabel. Eu não vou morrer, Jezabel. Declare: eu não vou morrer, Jezabel. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa noite de descanso. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Diga: basta. Basta. Eu não vou morrer. Jezabel não vai tirar a minha vida.